A deputada Bia Kicis informou pelas redes sociais que o Grupo UOL foi condenado a indenizá-la por ter acusado a deputada de fake news. Bia Kicis mostrou que foi o próprio Grupo UOL que divulgou fake news e ressaltou as consequências da leviandade das acusações. Assista. Olá pessoal, deputada federal Bia Kicis, hoje são 8 de setembro e eu estou recebendo aqui o Wilker e o Alessandro Sarmento, que vieram de Pernambuco para fazer uma visita, para a gente conversar, trocar ideias sobre conservadorismo. E é uma grande coincidência, Wilker, você chegar aqui justo hoje. Sabe por quê, pessoal? Porque hoje saiu a sentença da ação que eu movi contra o UOL por conta daquele caso do borracheiro, o Reginaldo Jacinto, de Recife, que em março ele faleceu e colocaram no atestado de óbito dele lá Covid-19. Eu recebi informações de que ele não havia falecido de Covid e aí eu tive que me socorrer aqui do Wilker. Eu precisava de alguém para ir lá na casa dos familiares dele para conseguir a prova de que ele não havia falecido de Covid. E foi incrível, porque, olha só gente, porque eu falei assim, eu não vou dormir com a peixe de fazer fake news não. O UOL, acho que a Veja também, publicaram que a deputada bolsonarista, sempre assim, né? Deputada bolsonarista que aqui se espalha fake news, isso e aquilo. E aí eu tinha que ter alguém lá para ir na casa, né? E você me socorreu num domingo, tirei ele do descanso dele, né? Você ajudou também, Alessandro, ficou ajudando, montaram uma equipe, você foi com uma advogada lá, a Jéssica, doutora Jéssica. E aí, chegando lá, o que foi que eles falaram? Bem resumidamente. Então, primeiro eles não queriam nos receber, né? Porque passaram um dia recebendo jornalistas que não respeitaram o momento de luto da família. E aí, quando eu expliquei o propósito de estarmos lá, né, falei inclusive no seu nome, deputada, quando eu falei o seu nome, as portas se abriram, eles nos receberam, mostraram o atestado de óbito, que tinha lá a causa da morte, Covid-19, mas também mostraram o atestado do médico, está certo? Que havia morrido por complicações respiratórias oriundas de um acidente que ele sofrera em janeiro, já que ele era borracheiro. Um pneu do caminhão estourou e prejudicou o sistema respiratório, o tórax dele, exato. E aí a causa da morte entrou em conflito ali, né? Mas como que vale é a causa da morte do médico dele? Ou seja, poxa, por que colocar a Covid-19 no atestado de óbito? É aquela velha história, né? Eu questionei, diante das informações que eu recebi, eu questionei, que história é essa, gente? Isso é para fazer estatística? O que está acontecendo? Temos que ficar atentos. Era muita denúncia, né? De atestado óbito que não correspondia à realidade. Enfim, nós fomos investigar, que ninguém botou notícia falsa, não. Nós investigamos. E teve até o hospital que soltou uma nota dizendo que ele não faleceu de Covid-19. Mas sabe que mesmo assim, sabe o que eles disseram? Que tudo bem, ele não tinha morrido de Covid, mas a deputada fez fake news porque disse que ele morreu por causa da explosão do pneu. Muita má fé, muita maldade, porque o que eu coloquei foram as palavras da família dele. A família muito simples, né, Wilder? Você que esteve lá, muito simples. O que eles disseram? Não foi Covid, ele morreu por causa do estouro do pneu. Então, na cabeça deles, eles não estão errados, não. O pneu, o estouro do pneu, acabou prejudicando o sistema respiratório. Ele desenvolveu uma pneumonia que foi mal curada a ponto de uma gripe, uma influenza normal ter levado, infelizmente, o Reginaldo Jacinto à morte. Inclusive, no atestado do médico tem lá, causa da morte influenza. E aí, gente, o que acontece é que eu tô aqui hoje com a sentença aqui que condenou o UOL por ter realmente causado danos à minha pessoa, à minha imagem, que ficaram me tratando, né, chamando na mídia como uma deputada que faz fake news. Tá aqui, ó, R$5.000 de condenação por ter mentido a meu respeito, por ter ofendido a minha honra. A gente espera que com esse tipo de coisa que a mídia, né, a imprensa seja mais responsável e principalmente pensando em apontar o dedo para nós que estamos nas redes sociais,
nos chamando de pessoas que fazem fake news. Primeiro que a gente não faz notícia, nós damos opinião, eu não faço notícia, eu dou minha opinião, e não existe opinião falsa. Existe uma opinião com a qual você pode ou não concordar, né? Quem espalha notícia falsa são as pessoas que agora estão sendo condenadas por isso, tá bom? Então eu quero agradecer a vocês, diga. Queríamos fazer uma observação. Nós do Liberta Pernambuco, após essa denúncia da Bia, recebemos várias outras dizendo que já estava sendo uma prática do governo de Pernambuco divulgar mortes por Covid sem ser por Covid. Então a coragem aqui da nossa deputada de ter enfrentado o UOL dizendo que não era fake news, fomos até o fim e constatamos que isso estava muito comum lá em Pernambuco. Várias mortes foram atribuídas ao Covid sem ser Covid. Pois é, então não só em Pernambuco, como pelo Brasil, a gente recebeu várias denúncias, não é? Só que, claro, não posso dedicar o meu mandato no central de denúncias, né? Nesse caso, foi um dos primeiros, eu fui atrás, a gente foi atrás, mas existem muitos casos pelo Brasil. O que a gente quer é que a verdade apareça, para a gente entender qual é o interesse dessas pessoas que colocam, que fabricam uma estatística que não é real, tá? Então, gente, eu tô, assim, feliz porque a justiça está sendo restabelecida. Tá? E a gente espera que a imprensa tenha mais responsabilidade quando for acusar alguém de fazer fake news, porque por conta disso, né, teve deputado que me acusou de fake news usando esse exemplo, e eu fui parar até no inquérito no STF por conta desse tipo de leviandade, ok? E obrigada a vocês novamente por toda a ajuda que vocês me deram. Valeu, pessoal! Olá pessoal, deputada federal Bia Kicis. Eu vim falar aqui com vocês sobre um dos temas mais importantes sobre o qual eu dedico meu mandato, que é o combate ao ativismo judicial. E nós estamos agora vivendo um momento muito crítico com relação a isso, quando esse ativismo ele advém diretamente de ministros do Supremo Tribunal Federal. Somente esses últimos dias nós tivemos 2 exemplos muito graves de ativismo. O que é o ativismo? O ativismo é quando o juiz ele se substitui ao legislador e ao invés de simplesmente fazer o seu papel de aplicar a lei, ou no caso até do Supremo, a Constituição, ao caso concreto, aos processos sobre os quais o juiz se debruça, que chegam ao juiz mediante provocação de uma parte interessada, o juiz começa a falar e decidir sobre questões políticas que não estão nos autos. Então nós tivemos essa semana o ministro Gilmar Mendes, numa entrevista, numa declaração, dizer o seguinte, que é preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável, é preciso pôr fim a isso. Então, a gente fica pensando assim, de que genocídio, em primeiro lugar, o ministro está falando, né? Porque nós vivemos nos últimos governos um genocídio, aí sim, verdadeiro, de jovens, né, de negros, de pessoas pobres, que têm sido assassinadas, e não só negros e pobres, mas toda a sociedade, que realmente nessas camadas mais pobres da sociedade aumenta a violência, né? Mas pessoas de todas as camadas sociais, de todos os níveis intelectuais, de todas as profissões, têm sido vítimas, sim, de assassinatos, 60 mil pessoas por ano, sem que o Estado tenha sido capaz de proteger essas pessoas. Aí a gente pode falar de genocídio, mas no governo atual, que genocídio é esse? Quem é que está cometendo genocídio junto com o Exército, segundo o ministro Gilmar Mendes? Então, esse é o tipo da declaração que nos deixa realmente muito preocupados, e o ministro da Defesa já respondeu, dizendo que as Forças Armadas, o Exército, têm se dedicado durante o coronavírus ao combate ao coronavírus, né? Então não há genocídio algum, o que há é agora uma modinha, né, de ficar
falando do presidente da República com total desrespeito à autoridade máxima da República e chamando o presidente de genocida, o que é um crime, né? Porque genocídio é um crime contra a humanidade, e aí, no caso, estão atribuindo um crime, então já existe aí no mínimo uma calúnia, além de uma atividade política do ministro, que é muito preocupante. E aí, em seguida, a gente vê o ministro Barroso também falando, né? Falando da preocupação dele, tanto com a saúde, como com as redes estando disseminando ódio. Ele está muito preocupado com o ódio e a desinformação disseminada nas redes sociais. Isso eu coloco como presidente do TSE, tendo que tomar uma atitude para evitar que aconteça o que aconteceu no Brexit. O que aconteceu no Brexit? No Brexit, o povo inglês decidiu 2 vezes pela retirada, pela saída da Inglaterra, da Grã-Bretanha, né, da União Europeia. Então isso foi a vontade do povo. Mas como o ministro Barroso, pelo visto, ele é a favor da União Europeia, ele é contra a saída da Grã-Bretanha, então ele diz que isso foi fruto de desinformação. Assim como, segundo o ministro, as eleições americanas, a eleição do Trump também foi fruto de desinformação, não fruto da vontade de um povo que era majoritariamente conservador, né? Que se vê representado pelo Trump, pelas suas ideias, ao contrário, né, das ideias pregadas pelo Partido Democrata, né? E também as eleições na Índia, segundo o ministro Barroso, também fruto de desinformação. Agora, o presidente da Polônia foi reeleito, um conservador. Pode ser que o ministro Barroso também ache que foi fruto de desinformação. Desinformação essa que precisa ser combatida. Como é que ele está combatendo isso, gente? Combatendo, chamando as plataformas, dizendo que elas têm que retirar, né? Elas têm que cuidar para que não haja fake news. E o ministro tem que retirar das plataformas aquelas informações que, segundo ele, desinforma. Aí o ministro, né, ele diz o seguinte, que ele conta, olha que bonito, gente, vocês têm certeza que vocês vão ficar emocionados. Contamos com a imprensa profissional que sabe separar fato de opinião, a gente tem visto isso, que se move por preceitos éticos, a gente também tem visto isso, e que possa fazer o filtro dessas bobagens que circulam nas redes ao lado dos checadores de fato. Aí eu trouxe, né, essa informação de que foi uma pesquisa feita pelo Instituto Global Edelman Trust Barometer, tá? É um estudo feito por eles em 2018, disse o seguinte, que a imprensa, tá? A imprensa, ela é a instituição menos confiável globalmente. Então, esse resultado apontou que em 22 dos 28 países onde a pesquisa foi feita, ela se encontra no território da desconfiança. E o Brasil certamente é um desses países, se não foi incluído na pesquisa, se fosse incluído, certamente seria um desses países onde a imprensa está realmente assim, um dos últimos locais, uma das últimas posições de instituição confiável, não é? A gente tem assistido jornalista que torce para presidente morrer, pesquisas que são feitas, né, depois desmentidas, pesquisas eleitorais que são feitas, divulgadas pela imprensa e depois são desmentidas nas urnas. A gente tem visto aí que na questão até do coronavírus, a imprensa se valendo de dados científicos que mudam toda semana, né? Então a gente sabe que não tem uma cobertura parcial, lamentavelmente, por boa parte da imprensa, mas é com essa mídia aí que o ministro Barroso diz contar essa imprensa profissional para dizer, junto com os checadores de fatos, o que é verdade, o que é mentira, né, e impor aí um cala-boca, uma censura às redes sociais. Então, assim, eu estou deveras preocupada com isso, tá? Como parlamentar, trabalho todos os dias, né, para combater esse ativismo judicial. Tem uma série de projetos de lei contrários ao ativismo.